porque nessa entrevista a gente vai, inclusive, falar acerca de uma posição que Paulo Duarte teve, e eu diria que é uma posição de grandeza. Ele mostrou, na verdade, grandeza, gesto de compromisso e amor pelo povo e pelo município de Limoeiro do Norte. Quando Paulo Duarte, sendo ele a liderança mais importante da oposição no município de Limoeiro do Norte, ele deixa a disputa e também seu irmão Marduque Duarte deixam exatamente a disputa pela a vaga de candidato a prefeito no município de Limoeiro do Norte. Então foi um gesto de grandeza de Paulo Duarte. Mas eu vou ouvir o bom dia de Paulo Duarte aqui no microfone da Rádio Progresso. Bom dia, meu caro Paulo Duarte. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os seus ouvintes, nossos amigos aí em Russas, no Vale do Jaguaribe, e especialmente a todos os amigos e amigas de Limoeiro do Norte. E mais uma vez, muito obrigado, Luiz, aí, pelo espaço que você nos permite para que a gente possa conversar com os seus ouvintes. Ô Paulo, com relação a essa decisão sua e do Marduque de saírem da briga no bom sentido pela candidatura à prefeitura de Limoeiro, como foi essa decisão sua? O que é que na verdade o Paulo Duarte pensou e pensa ao tomar essa posição? Luiz, na verdade, eu vi algumas pesquisas, inclusive uma feita há mais ou menos 10 dias atrás, e aqui não vou guardar modéstia. Eu fiquei feliz, porque todo mundo sabe que na eleição que eu fui para a reeleição, realmente fui derrotado com a diferença muito grande pelo prefeito Zé Maria Lucena, mas política é aquela história, né? É uma roda gigante. Às vezes você está embaixo, às vezes você está em cima, né? E depende muito das avaliações que as pessoas fazem, das comparações. E todas essas pesquisas que foram feitas, o meu número aparece muito bem, inclusive com a rejeição muito menor, né? Aliás, até do que o atual prefeito de Limoeiro. Eu tenho dito desde o primeiro momento, inclusive comuniquei ao Domingos Filho quando ele me chamou, eu acho que nesse dia até você estava lá para fazer uma entrevista. Naquele dia ele disse que se eu quisesse ser o candidato a prefeito eu já saía de lá com o apoio dele, mas eu sempre coloquei que não seria candidato e só seria em último caso se não tivesse ninguém com coragem para ir para a disputa com o Zé Maria Lucena. Surgiram vários candidatos, né? Temos aí o Caê, temos a Rita Peixoto, temos o Dr. Ítalo, temos o Rosário Daniel, temos o outro que é da faculdade, Rameres. Bom, vários candidatos, todos falando na cabeça de chapa, todos falando que são pré-candidatos a prefeito e ninguém falando de uma composição. Porque na hora que se reúne ou se reunia, ninguém abria. Todos queriam realmente essa posição na cabeça, né? Então isso aí inviabilizava um acordo, né? Inviabilizava inclusive um sucesso na eleição. Porque eu digo aqui que o prefeito Zé Maria Lucena hoje tem um desgaste muito grande mesmo, muito grande. Mas se as oposições saíssem totalmente divididas, claro que seria vantajoso para o prefeito. Então, o que é que aconteceu? O Amazé do Ibernon se lançou pré-candidato, já bem antes. Nessa quarentena, talvez até por questão de saúde, ela pelo menos não retornou os contatos políticos em Limoeiro. E no vácuo, o Marduque se lançou pré-candidato. E eu também me surpreendi muito, Luiz, porque eu fiz apenas um vídeo comunicando aos amigos a pré-candidatura do Marduque, pedindo apoio, e o Marduque, na pesquisa que foi feita logo depois desse vídeo, logo depois dele se lançar como pré-candidato, ele já apareceu muito bem. Claro que, na verdade, ainda tinha que ganhar muita estrutura para a campanha, mas apareceu muito bem. E com chance de realmente pleitear, né, a pré-candidatura a prefeito dentro do PSD.
Aí, bom, veio esse convite aí do Domingos Filho a todos os pré-candidatos. Ele conversou comigo antes, eu concordei que fosse feita uma reunião para ver exatamente se a gente podia, né, fazer aí um acordão, né, um acordo, e pelo menos que uma parte da oposição estivesse junto. E eu não fui por questões de saúde, realmente estou com os problemas cardíacos e não tive como ir. E eu orientei o Marduk que qualquer decisão que ele tomasse lá, ele tinha o meu aval. Inclusive, se fosse para unir a oposição, para permitir que as pessoas concordassem em ir para uma pesquisa, para ver exatamente quem está numa melhor condição, para ir ser o candidato de todos, que o Marduk também pudesse, inclusive, retirar a candidatura dele, para deixar livre os demais candidatos. E lá foi o que aconteceu, né? Essa atitude nossa foi só no sentido de permitir uma união, né? Porque todo dia eu recebo aqui dezenas de pessoas que gostam de mim, que são meus amigos, perguntando como é que vai ficar, como é que ia ficar, se vai estar junto, se não vai, a preocupação das pessoas. E com o município, inegavelmente hoje, Luiz Lopes, não é Paulo Duarte, a maior liderança de oposição, não é fulano, é o povo. O povo, na sua grande maioria, esmagadoramente, não quer mais continuar com Zé Maria Lucena, por todos os motivos que a população humilde viu, né, sofreu nesses 4 anos, principalmente do abandono, de não ter direito de ver o prefeito, de não ter direito de subir uma escada de uma prefeitura para falar alguma coisa, de não ter saúde, e vai por aí. Bom, então foi nesse sentido que nós tiramos a pré-candidatura do Marduk e a minha, que já não existia, né? E foi feito lá, então, em cima disso, um acordo que eu acho que é o melhor para o município, né? Ficou estabelecido e concordado por todos que vai ser feita uma pesquisa, e até o dia seguinte que essa pesquisa sai, e aquele candidato que tiver na melhor condição, não só na frente, mas também de forma que a pesquisa permita ver que vai agregar mais, que tem menos rejeição, todas essas coisas vão contar. Então esse candidato será o candidato de todos, inclusive o meu candidato. Então eu estou aí, né? Claro que nós temos uma pré-candidatura dentro do partido, que é a doutora Mazé, está aí trabalhando, né, e fazendo os contatos, né? É do partido, do PSD, certamente tem todo o apoio à estrutura do Domingos Filho, do Domingos Neto, mas a nossa posição e a minha, diante do que foi acertado lá, né, nesse acordo, nesse compromisso, é de que o candidato que estiver em melhor condições para ir para a disputa com o Zé Maria Lucena será o candidato de todos. Então, eu estou aqui dizendo para você, ratificando, e aquele que tiver em melhor condição, que o povo, aí sim, nós estamos ouvindo a população, aí sim, nós estamos fazendo uma pré-candidatura de baixo para cima, não é empurrando de goela abaixo. Então, esse candidato ou candidata que tiver em melhor condição para disputar a eleição do prefeito, deverá ter o apoio de todos aí da oposição, pelo menos dos que estavam lá, que eram quase todos, e terá o meu apoio e o meu trabalho, Luiz. E isso foi feito exatamente para permitir à população de Limoeiro ter uma opção para votar. Que o povo realmente não quer mais votar em Zé Maria, mas estava sem opção porque estava muito dividido, estava muito inseguro, estava muito sem informação. Então foi nesse sentido, eu acho que é o melhor para o município, Luiz Lopes. E na verdade, Paulo, é uma contribuição para a democracia, né? Porque o eleitor ele vai ter opções. Agora a minha pergunta é, com essa reunião que ocorreu, nós tivemos lá o Rosário Daniel pelo PTC, o Caí Pessoa pelo PL, Mazé Maia pelo PSD, Marduk Duarte, que anunciou exatamente que está fora do páreo como pré-candidato a prefeito. Tivemos o Ítalo pelo PMDB, participando por telefone, e daí ficaram, eu creio que 3 nomes. O do Rosário, de Mazé, o de Caê, para daí sair o candidato a prefeito e a vice-prefeito. A decisão é essa, é para tirar desses nomes o candidato a prefeito e o candidato a vice-prefeito, é assim? Luiz, o que ficou acertado lá
inclusive o doutor Ítalo, acho que foi por chamada de vídeo, né? Depois que ele consultou o próprio senador Eunício Oliveira, foi o que me informaram, até porque o senador também, depois do que fizeram com ele em Limoeiro, né? Porque ninguém pode negar que as coisas que Zé Maria Lucena fez, que não foram muitas, mas o que ele fez como prefeito, tudo foi através de verbas conseguidas via Ítalo Diógenes, que aproximou o Zé Maria do Eunício, e o Eunício liberou verbas, era o presidente do Senado, liberou verbas aí para Limoeiro, muitas, principalmente para a história do calçamento. E depois de tudo que ele fez, entrou na campanha, né, realmente ajudou muito o Zé Maria Lucena. Depois de tudo, Zé Maria Lucena chutou o Eunício. E o que eu sei de hoje, de pessoas muito próximas do Eunício Oliveira, é que existe realmente um sentimento de muita decepção do senador Eunício Oliveira, tanto com Zé Maria Lucena, como com Gilmar. Então, o Eunício Oliveira, pelo prestígio que tem, e muito principalmente nessa nossa região, onde ele tem sido realmente foi sempre um grande benfeitor, ele é uma peça muito importante nessa eleição aí, né, através do liderado dele, que é o Ítalo. Então vão ser importantes todas essas pessoas juntas, mas o que eu entendi que ficou estabelecido que desses 3 nomes aí, ou 4, né, o Ítalo também eu acho que vai ser pesquisado, vai sim. Esses 4 nomes sairá o candidato a prefeito. Não ficou definida a questão de vice-prefeitura, né, porque quem tinha essa proposta era o Mardu. O Mardu que fez aí uma sugestão na época e de uma pesquisa. O que saísse melhor o prefeito, o que saísse em segundo lugar o vice. Mas isso foi uma proposta do Mardu. Mas lá na reunião com o Domingos, o que ficou estabelecido é que desses nomes aí que você citou, o que sair melhor condição será o candidato a prefeito. E o que o Domingos falou comigo, depois da reunião, eu saí do hospital já à noite, é que dia 5 ele sentaria comigo para a gente definir aí a chapa em Limoeiro do Norte. O Paulo Duarte... Definir não, que já vai estar definido pela pesquisa. A gente começar para estabelecer aí o rumo, né? O Paulo Duarte, e aí isso tem sido falado, o próprio Domingos chegou a comentar isso, o Paulo Duarte será candidato a vereador em 2020 em Limoeiro do Norte? Luiz, eu queria dizer o seguinte, às vezes as pessoas, muita gente me liga e dizendo para mim ser candidato a vereador, que era uma maneira de ajudar o candidato a prefeito, de ajudar a eleger mais algum candidato, né? Já outros ligam dizendo, não, você não pode ser candidato a vereador, como se fosse uma coisa menor. Na verdade, não é de maneira nenhuma desqualificação, desprestígio, pelo contrário, dos poderes, o mais importante é o poder legislativo. Ser vereador e exercer o seu papel no município com honradez e, acima de tudo, representando o povo e cumprindo o seu papel constitucional de vereador, é uma coisa muito importante para o município. Porque nós estamos vendo aí uma Câmara que as pessoas que estão lá, exatamente, eu acho que desconhecem até o papel do vereador, o que é ser vereador, porque hoje a Câmara de Limoeiro, por raríssimas exceções, é um puxadinho, aquele puxadinho que a pessoa faz na casa para acomodar um parente, é um puxadinho da prefeitura, dos interesses do Zé Maria Lucena, até porque a presidente da Câmara é filha do prefeito, uma coisa assim surreal, a nível de Brasil. O presidente da Câmara é filho do prefeito. Isso nem existe mais. Pelo menos a gente não sabe mais que exista isso pelo resto do Brasil. Porque fica muito complicado, né? A independência do poder legislativo se a presidente é filha do prefeito. Então o que a Câmara é hoje é um puxadinho. Vergonhosamente não desempenha o papel. Os vereadores se dão aí, ficam satisfeitos com as migalhas que o prefeito dá para os familiares dele, né? Empregando gente, parente, né? E ele nem fiscaliza o prefeito, o poder executivo não é fiscalizado, vereador vota cegamente. Eu vi aí naquela questão do IPTU, que eu denunciei e que você denunciou aí, os vereadores votaram o aumento de 1000% na taxa. E Zé Maria Lucena mandou aumentando 1000% o IPTU. E na hora que viram
que a população estava revoltada, o que os vereadores disseram? Tinham votado sem ler. Quer dizer, nem ler. É como se o Zé Maria mandasse para lá e eles cegamente obedecem, fazem o que o prefeito quer. Então a Câmara tem que renovar. Eu vejo aí que falam em renovação, mas eu vejo aí o Eliezer botando o filho para candidato, é o que eu sei, né? A Anjinha botando o filho para candidato, o Gladys botando o filho para candidato. Eu vi falar que o Heraldo Holanda também está botando o filho para candidato. Bom, são pessoas novas, mas são pessoas que estão aí, né, dentro do mesmo pensamento político dos pais, até porque os pais... Mas aí o Paulo Duarte não pode falar porque o Paulo está botando o irmão para candidato. Não, eu não estou botando, ele já é. Mas eu não estou falando por isso não. Eu estou dizendo é que os pais estão botando os filhos, mas se fosse para dar uma opção à população, mas junto com isso, está indo também a aposentadoria. Eles estão se aposentando como vereadores. Ou seja, cada um vai ficar ganhando aí 10 mil reais até morrer, né? E está colocando aí um filho para continuar na Câmara. Nada contra os filhos, até porque seria uma renovação, mas o que está por trás disso estão queimados os vereadores, muito, iam ter dificuldade para se eleger, o mais dinheiro que possa ter, né? E de repente estão colocando os filhos para ver se salva o mandato, porque o deles já está salvo. Esses vereadores que vão botar os filhos têm condições de se aposentarem como vereadores. Aí vão ficar, né, tendo esse grande ganho da população. Mas tudo bem, é um direito deles, o povo que reflita sobre isso, mas eu ia dizer o seguinte, nós temos muitos nomes novos aí, pessoas que nunca tiveram oportunidade, pessoas que são que vêm aí, principalmente do meio do povo. No nosso partido nós temos vários candidatos, e outros partidos também. Eu não vou citar nomes aqui dos nossos, porque a gente esquece algum e fica injusto, mas nós temos muitos bons nomes aqui no PSD, pessoas comprometidas, sérias, com vontade realmente de fazer um bom trabalho na Câmara, conhece com cheiro de povo, com cheiro de gente, né? Nos outros partidos também, eu vejo aí o partido do CAE, eu vejo o próprio Rosário Daniel com bons candidatos a vereador. Então tem muitos nomes. Tem o PV. Alguns vereadores também, e eu ressalto aqui, até porque um está no meu partido e a outra não está. E tem feito a diferença na Câmara. Uma é a vereadora Lívia, que está lá com o CAE, tem feito a diferença, tem sido... Ô Paulo, a minha pergunta, me responda por favor, porque eu estou ansioso e o Limoeirense também. O Paulo será candidato a vereador? Não serei candidato a vereador, Luiz. Não pela questão de não ser, porque foi deputado, foi prefeito, pelo contrário, seria um orgulho para mim. Mas eu acho que se eu for candidato, primeiro eu não estou com saúde para ser candidato a nada, e segundo que eu posso atrapalhar inclusive a eleição de algum companheiro nosso, do nosso partido, né? Porque alguns aí têm já um número de eleitores e de amigos com eles, pessoas que são minhas amigas, que se eu me candidatar, certamente muitos virão para votar em mim. Então eu, para evitar esse tipo de coisa, né, de prejudicar alguns, podia até beneficiar outros, mas posso prejudicar alguns, não sou. Eu não estou pretendendo ser candidato a nada, Luiz, estou pretendendo realmente fazer parte da eleição dessa forma, fazendo parte da oposição, né, e com uma candidatura a prefeito que a gente possa realmente ganhar a eleição e com um bom número de vereadores renovados. Essa é a minha intenção. E eu qual vai ser a participação do Paulo Duarte na campanha? O Paulo Duarte vem para Limoeiro, e aí eu quero nisso duas perguntas, ou duas respostas. Como vai ser a sua participação na campanha e como está realmente a saúde de Paulo Duarte? Porque uma coisa é relacionada à outra, né? Em relação à saúde, eu tenho uns problemas desde que há 3 anos, completa agora dia 26 de dezembro, eu tive problema de coração, parada cardíaca, eu fiquei realmente com sequelas muito, muito fortes. Eu tenho problemas, eu tenho cardiopatia gravíssima, né, estabelecida aqui pelo laudo que eu recebi, e isso eu tomo uma série de medicamentos, só que nesses últimos tempos, nesses últimos meses, os medicamentos não estão mais surtindo o efeito desejado, né? E aí tem me causado muito desconforto, muito mal-estar, né? Eu tenho tido arritmias permanentes e fortes,
era uma vez, às vezes, de 15 dias, 10 dias, agora está sendo praticamente todo dia. E eu estive agora essa semana 2 vezes, semana passada, hospitalizado. No dia da reunião aqui em Fortaleza, eu estava no hospital, né? E estou realmente precisando fazer a implantação de um aparelho chamado desfibrilador. É um aparelho que coloca no coração, porque eu tenho os batimentos, para quem conhece um pouquinho, ouviu essa questão de coração, fibralizados, né? E isso pode levar à parada cardíaca, como já aconteceu. E é isso que tem me causado aí também esse desconforto e muito mal-estar. Então eu estou fazendo aqui um acompanhamento agora com o Dr. Almino, que é um médico especialista, principalmente nesse tipo de cirurgia, né? E estou realmente fazendo um acompanhamento de exames, porque eu tenho trombos, né, que são coágulos no coração, e eu não posso fazer cirurgia nenhuma enquanto esses coágulos estiverem aí, não forem dissolvidos. Então eu estou fazendo exames semanalmente para ir acompanhando, que eu estou tomando a medicação para dissolver, né, que são trombos grandes, eu tenho um trombo de 3 centímetros dentro do coração e outro de 2,5 centímetros. Então eu só posso vir a me operar depois que esses trombos não desistirem mais. Eu estou fazendo todo o acompanhamento. Isso não é coisa, tirando o desconforto, o mal-estar, que realmente é muito ruim, a insegurança, né, que a gente fica, porque de repente você está bom, daqui a pouco você está aí passando mal, na linguagem nossa, né, é muito ruim. Mas eu estou tranquilo, né, e acho que a minha questão hoje de ir para Limoeiro não se prende a isso não, até porque aquela questão de andar na rua, de fazer as caminhadas, fazer aqueles arrastões, né, eu me divirto muito ali, eu sou feliz ali, quando eu faço aquele momento ali com os amigos. E é prazeroso, né, Paulo, para você, eu sei disso. Eu gosto, e aí eu vejo aqui as pessoas, muita gente me liga todo dia, quando é que vai começar as nossas festas? Tem gente que aguarda aquele tempo ali, acho que é momento assim de as pessoas mais idosas, né? E é o povo mais humilde que gosta disso, né, Paulo Duarte? Gosta disso, aí eu gosto muito daquilo ali, que aquilo ali me faz bem, muito bem, e principalmente que eu faço aquelas caminhadas e começo bem e termino muito feliz, porque é brincando e abraçando os amigos, e aí eu sei que muita gente diz, olha, Paulo, é o momento que eu saio de casa quando você está na rua, mas o que está me impedindo, ou poderá impedir, mas aí eu estou esperando que essa doença realmente ela diminua, né, é a questão do coronavírus. Eu sou de alto risco, Luiz, eu tive já câncer, né, e tenho um problema grave no coração, que essa doença, a primeira coisa que ela ataca é o coração e os pulmões. Mas se houver... A idade não é problema não, mas tem esses outros problemas, né, Paulo? Ainda tem setembro todinho, né? E aí vai ser só em novembro. Eu gostaria muito de ir para Limoeiro fazer pelo menos umas 3 caminhadas aí com o nosso candidato, ou com a nossa candidata a prefeito, se Deus quiser, porque para mim seria o coroamento, assim, desse tempo aí de quarentena política também, né? E Luiz, da pretensão minha, politicamente falando, de forma pessoal, ela nem existe. Eu realmente estou pensando assim, de forma coletiva, e queria, o desejo, que realmente a gente escolhesse aí para prefeito um candidato ou a candidata, né, que acima de tudo, resgatasse a atenção para com a população. O Paulo Duarte, pelo que está me dizendo, está de pendurando a chuteira como candidato. E aí eu queria que o Paulo Duarte falasse da sua história na política. Eu sei que isso exigiria muito tempo, mas dentro do possível, Paulo, me faça um resumo aí da sua trajetória como homem público, desde quando você, na verdade, ainda militou no rádio. Para quem não sabe, Paulo Duarte é nosso colega radialista, Polícia Federal e política, inclusive como secretário. Você foi secretário do ex-governador e hoje senador Tasso Gereissati. Foi deputado e foi prefeito. Me fala um pouco da sua trajetória, Paulo, resumidamente, se possível for. Rapidamente. Eu sei que dá um livro, eu sei disso. Rapidamente. Na verdade, eu sou de uma família aí pobre, né, de 11 irmãos, né, eu me orgulho muito de ter realmente crescido no seio dessa família, com meu pai, minha mãe, né, que a gente herdou todos esses valores humanos, né. Eu comecei mesmo a me mexer, trabalhar com gente, ajudando meu avô. Meu avô vendia na feira de Limoeiro, naquele tempo vendia por litro, né, feijão, milho, e eu ajudava meu avô ali, né, que era um agricultor, que mora ali, era ali onde Façanha hoje tem aquela casa dele ali era a fazendazinha do meu avô, vizinha do irmão dele, seu Cosme,
é pai do Paulo Barros, né? E aí depois, estudando no Colégio Diocesano, graças a Deus pela generosidade sempre do Padre Tombeira, porque a gente não tinha como pagar realmente. Meu pai já fazia um esforço enorme para comprar livros, essas coisas, porque ganhava praticamente um salário mínimo. E aí, de repente, eu me aproximei da rádio aí através do Luiz Gonzaga, para fazer recado, fui fazendo aí uns programazinhos, substituindo, e terminei assumindo aí algumas coisas na rádio, né? Tinha um estilo próprio, eu fazia o Vesperal do Volante, que era um programa de forró, quando na época estava surgindo aí o Carlito Bandeira, João Bandeira, Paulo Ney, Cristalino Brandão, Ceguinho de Morada Nova, essas coisas assim. Aí fazia também um programa de juventude, que na época se chamava de Juventude. Bom, fiquei aí 3 anos, né, desde os 16 anos na rádio. Tive também, e não posso esquecer nunca, até por dever de justiça, toda uma generosidade do bispo, Dom Pompeu Bezerra Bessa, né? Aí passei aqui, Luiz Lopes, em Fortaleza para direito, quando eu ia completar 17 anos, né, na Universidade Federal, mas aí não tive como ficar aqui em Fortaleza, não tinha como pagar aqui para ficar fazendo direito na faculdade da Universidade Federal, né? Na época, o doutor Lindenor, o doutor Zé Diógenes passaram para medicina, né? E morava inclusive aqui na Solon Pinheiro com o Metano Alencar, eu sempre ficava por lá também, né? Voltei para Limoeiro, estava fazendo faculdade de filosofia, né? Nessa faculdade aí que o Dom Aureliano levou para Limoeiro. E aí veio o concurso da Polícia Federal, que foi o primeiro concurso da Polícia Federal do Brasil, e eu fiz o concurso para agente. E aí eu ia terminar a faculdade em junho, no final do mês de junho de 75. Faltava só um mês para terminar, quando eu passei no concurso, e aí no mês de maio eu fui chamado para ir para Brasília fazer o curso de agente. Ficamos lá 11 meses, de lá eu fui lotado, né? Trabalhei sempre na região norte do Brasil e vim vindo, né? Aí fiquei fazendo os pedaços da faculdade de Direito, e quando ia para um estado, mudava para outro, terminei a faculdade de Direito. Em 81 eu fiz o concurso para delegado, passei, aí fui para Brasília, fizemos um curso de 1 ano, né? Eu tirei primeiro lugar no curso de delegado, por isso que eu vim para Fortaleza, porque não tinha vaga para o Ceará, mas o primeiro lugar pode escolher para qualquer lugar que quer ir, e aí tinha vaga. Então vim para cá, né? Quando cheguei aqui, fui nomeado chefe da fazendária no Ceará, fiquei também viajando muito para coordenar projetos da Polícia Federal na área indígena, de índio, problema de grilagem de terra, garimpos, né? Eu tive em vários garimpos do Brasil, inclusive coordenei durante 11 meses o garimpo de Serra Pelada, no auge, né? No auge daquele momento lá, com 130 mil homens. Eu fui lá para passar 45 dias, e o presidente Figueiredo decretou a intervenção no garimpo e me nomeou lá, e eu fiquei lá, né, esse período todo. Bom, depois voltei aqui para o Ceará, retomei aqui o trabalho na Polícia Federal em 86. Em 87, o Tasso Gereissati, governador, chamou a mim e ao Moroni para ir para a Secretaria de Segurança. Nós fomos, já no final o Moroni saiu, eu assumi a secretaria por um tempo, e aí eu fui convidado por Tasso Gereissati a ser candidato. E eu nunca quis ser político, até porque eu nunca nem tinha votado, Luiz Lopes. Eu sempre, na época da eleição, eu estava fora de Limoeiro, e eu nunca mudei o título. E aí eu não tinha a minha impressão sobre política, que era uma coisa muito suja. E não é. A política é uma coisa muito bonita. Quem é sujo, os sujos são os muitos políticos, né? Não são todos. E aí realmente o Tasso foi me incentivando, dizendo que eu tinha umas pesquisas, que eu aparecia bem, e eu me candidatei. Inclusive só me filiei no último dia, fui eleito a deputado, né, juntamente com o Moroni, fui eleito aí principalmente no Vale, né, com apoio aí de Limoeiro, né? E aí vim, em 88, eu estava ainda como na Secretaria de Segurança, quando eu me envolvi pela primeira vez indo para Limoeiro, né, na política. O candidato era Dilmar contra Rita Peixoto, candidata do Tasso, e eu fiquei com Dilmar, mesmo sendo assessor do Tasso. Inclusive, na época, até o Sérgio Machado queria que eu fosse embora de Limoeiro, e eu disse que não ia no dia da eleição. Resultado, fui eleito em 90, né? Em 92, apoiei Adhemar Celedônio. Adhemar foi eleito, é um cidadão de bem. Infelizmente, ele tinha problema de alcoolismo, estava com 17 anos que não bebia, voltou a beber, aí ficou realmente ingovernável o município, né?
Em 94 eu fui reeleito deputado, o Tasso me chamou para ir para a Secretaria de Justiça, eu fui, fiquei lá como secretário 4 anos, secretário de Interior e Justiça. Em 96, tendo em vista que eu havia me desencantado com o Dilma, né, que realmente não ficou comigo na minha reeleição para deputado, em 96 eu apoiei o Careca, botei a Elisete, minha irmã, de vice, contra Dilma e Pedro Julião e outros candidatos. Ganhamos a eleição em 96 com o Careca, né? Em 98 eu fui reeleito prefeito. Em 2000 eu queria votar no Dilma. Fui lá no Tasso e o Tasso não permitiu e disse que não adianta, que o Dilma falou uma série de coisas lá e eu não queria ser candidato de jeito nenhum, até porque eu nunca tive pretensão de ser candidato a prefeito. Tanto é que em 93, 92 botei o Ademar, 96 foi o Careca, mas aí como não tinha outro nome eu terminei entrando. Uma eleição muito disputada, muito difícil, todo mundo sabe aí, o Zé Maria Lucena estava aí com muito poder, presidente do tribunal, e a eleição terminou aí numa diferença de 600 e poucos votos entre eu, Dilma e Arivan, né? Em 2002 eu fui reeleito deputado, né? Porque às vezes as pessoas dizem, o Paulo Duarte foi eleito deputado 2 vezes, eu fui reeleito 4 vezes. Eu fiquei na suplência, na quinta assumi, né? E na sexta também na suplência. Mas eu fui reeleito 4 vezes, né? E aí em 2004 eu tinha uma eleição garantida. O Tasso me chamou aqui, eu tinha 79% de apoio, né? Estava realmente uma coisa esmagadora, né? E aí o Dilma ficava todo o tempo aqui comigo, vindo na minha casa, pedindo, porque era a última chance dele, já tinha vindo em 2 derrotas, né? Aliás, 3 praticamente, né? E aí eu fui, tudo bem, ele apoiei Dilma no compromisso que em 2004, né, 2004 ele iria me apoiar a prefeito, se fosse o caso. Em 2004 ele foi para a reeleição, né, e eu perdi para ele, né, e aí ele também não votou mais em mim para deputado. Resumindo, ele foi, aliás, em 2004 ele foi candidato, em 2008 ele foi para a reeleição, e em 2012, eu sozinho, sem vereador, sem ninguém, o governador era Cid Gomes, que era contra mim também, o PT, Nonato Pinheiro, aí, com a força do Lula contra mim, né? Todas as oposições, todo mundo estava com o Maílson Cruz, todos mesmo, aí não tinha ninguém comigo, a não ser o povo, e mesmo assim, eu derrotei o Maílson, derrotei a prefeitura, né? Com o apoio da população. Então fui eleito prefeito, né? E entrei, Luiz Lopes, com a melhor boa vontade possível de fazer uma gestão para o povo. Gastei muito com saúde logo no início, né? Que podem as pessoas dizer, foi um grande erro. Eu não acho, foi erro. Eu acho que o erro foi não ter tido recurso até o final. Mas eu acho que você não pode deixar a doença esperando. Eu vejo hoje Paulo, as pessoas comparando. Paulo, foi não, Luiz? Se nos investimentos fora do que era comum que a sua gestão fez na saúde, se tivesse sido suficiente para salvar uma só vida, e não foi uma só vida salva, foram com certeza bem mais do que uma só vida salvas, já valeu a pena. Inclusive, as consequências que vieram após a prioridade, para muitos exagerada, feita por você no âmbito da saúde. Se uma só vida foi salva, o que o Paulo Duarte fez quando priorizou e investiu muito além do que qualquer um outro investiria na saúde, valeu a pena. Luiz, eu, na verdade, não faria tudo de novo. Eu, às vezes, porque hoje nós estamos já no confronto da política, então qualquer coisa que você diz, aí eu venho um para dizer que era mentira, né, mas você vê o seguinte, eu entrei colocando 11 ambulâncias novas nas comunidades, né? E nós fizemos mais de 9.000 cirurgias no CESP. Eu levava uma equipe médica todo sábado para operar no CESP, inclusive de fêmur, colo de fêmur, bacia, que não era para ser feito em Limoeiro, porque não tem estrutura assim, não tem dinheiro para isso, mas eu fazia não só de Limoeiro, foram 971 cirurgias dessas de fêmur. Eu vejo hoje as pessoas aí, agora mesmo eu estou 5 horas da manhã aqui com a senhora que mora aí pertinho da Câmara, 20 dias com o fêmur quebrado dentro de casa, muitas dores, não consegue sequer a transferência, né? Agora 5 horas da manhã a filha me ligou, então eu fiz isso para não deixar as pessoas sofrendo, aí, né, esperando cirurgia, né,
esperando para não sabe quando. Fizemos um trabalho aí também com relação a todo sábado, mesmo depois de derrotado fragorosamente, continuei levando todo sábado 8 médicos especialistas para as comunidades, era que ginecologista, urologista, cardiologista, para pessoas terem acesso a um radialista, aliás, a um especialista, com ultrassom transvaginal, todo sábado, até depois de derrotado. Outra coisa que eu levei para Limoeiro, que ninguém nem fala, até porque ninguém divulgou também, a rede cegonha que está aí no Hospital São Raimundo, para os partos humanizados, com apartamentozinho com ar-condicionado, tudo direitinho, foi eu. Gilmar tinha perdido para Russas e nós resgatamos para Limoeiro, a rede cegonha, eu, a doutora Ruth, a mãe, que é a mãe da Lívia, a doutora Soraya, a Karine, né? Fomos nós. E aí, Luiz, só para terminar essa parte, né? Fizemos quase 9 mil cataratas, eu trazia o ônibus cheio para Fortaleza, fora o que fazia aí em Limoeiro, eu trazia toda semana um ônibus com 45 pessoas para operar de catarata aqui, bancado pela prefeitura. Hoje não faz uma cirurgia, e ainda tem a desculpa de dizer que eu deixei o hospital fechado. Eu não deixei o hospital fechado, não. Eu deixei o hospital aberto, e para você entender como é que a coisa foi comigo, como era ano novo, o plantão que eu tinha subido de 1.000 para 2.000 para os médicos exigiram 4.000 para estar lá no ano novo, 4.000, e à vista. Nós tivemos que pagar à vista, para não fechar o hospital por conta da perseguição do Conselho de Saúde. Aí não, porque fechou o centro cirúrgico. O centro cirúrgico, Luiz Lopes, foi feito todas as cirurgias no centro cirúrgico. Eles vieram aqui a Fortaleza, faltando 6 meses para terminar o meu mandato, dizer que faltava um aparelho no centro cirúrgico. Esse aparelho nunca existiu e nunca deixou de ser feita cirurgia lá. O problema aí foi lá interditar o centro cirúrgico, que está aí Zé Maria terminando o mandato sem fazer uma cirurgia de um dedo quebrado. Ô Paulo, pois não, Luiz Lopes. Eu queria lhe agradecer e lhe desejar um bom dia. Eu quero logo lhe abraçar. Eu sei que o povo do Limoeiro do Norte, independentemente de votar ou não no Paulo Duarte, reconhece as muitas ações e a vida que Paulo Duarte tem dedicado a Limoeiro do Norte. Paulo, muito obrigado, e eu quero logo lhe ver e lhe dar um abraço. Luiz, eu lhe agradeço. Queria só, resumindo aqui, deixar aqui um abraço a todos os amigos e amigas, dizer que nós vamos sim, nem que seja poucas vezes, mas nós vamos fazer aquelas nossas caminhadas aí, este ano ainda, se Deus quiser, que é o momento de abraçar os amigos, de encostar coração no coração e agradecer por toda a generosidade do povo de Limoeiro para comigo, né? Mandar aqui um abraço a todos os nossos candidatos a vereadores que vão em frente, né? Que tem grande chance de grandes mudanças na Câmara. Aqui os nossos do PSD, contem comigo. Mandar um abraço especial para o meu irmão Mardu, que sempre teve coragem de falar pelo povo, de me defender. Hoje tem aí uma série de perseguições por conta das defesas que sempre fez minha, né? Vai continuar, né? A minha irmã Elisete. E aí, Luiz, muito obrigado. E se Deus quiser, a gente vai ter aí a oportunidade de se encontrar. Eu lhe agradeço o espaço mais uma vez. Um abraço a todos e vamos esperar a pesquisa dia 5. O candidato que foi escolhido aí pela população terá o meu apoio. Um abraço aí, portanto, o ex-prefeito e ex-deputado Paulo